O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim, acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. Lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, presentes aqui na Basílica de Aparecida, na Casa da Mãe, também saúdo os que nos acompanham de longe, pela TV Aparecida, rádio e as diversas mídias sociais. Saúdo especialmente meus irmãos bispos, sacerdotes, que aqui estão também participando do Congresso Latino-Americano do Centro de Ajuda à Mulher. Caríssimos hermanos de outros países de América Latina, os saludo. Sean todos bem-vindos aqui em la Casa de la Madre, nuestra Madre Aparecida. Eu sei que muitos de vocês são muito devotos de la Madre, com outro título de Nuestra Señora de Guadalupe, pero é sempre la misma. Nuestra Señora, Madre de Jesús, nuestra Madre. Estamos, pues, en la Casa de la Madre para hablar de cosas que son de familia y que son de madres. Yo estoy muy contento de saber que ustedes están participando de ese congreso tan importante, con un tema verdaderamente muy importante. Les quiero dejar una palabra de incentivo, de encorajamiento para que continúen a hacer lo que hacen con mucha fe, con mucha determinación, con mucho coraje, con mucha confianza en Dios, el Señor de la vida, el Señor de nuestras vidas, el Señor de la historia. Assim, queridos irmãos e irmãs, agora então, em nossa língua, também para todos os romeiros e também os que nos acompanham pelos diversos meios de comunicação. Primeiramente, uma palavra sobre as leituras que nós ouvimos. Primeira leitura do profeta Jeremias é muito bonita. O profeta Jeremias é mandado por Deus à casa de um oleiro, fabricante de vasos de barro. E Deus manda que ele observe o que faz aquele homem que faz vasos. Ele pega o barro, amassa, ajusta, depois vai tentando fazer um vaso. Se o vaso não sai bom, ele amassa de novo o barro, recomeça a fazer o vaso até que sai um vaso bonito. E assim diz Deus ao profeta: vai dizer isso ao meu povo: vocês são
na minha mão como o barro na mão do oleiro, do fabricante de vasos. O que significa isto? Para o profeta, significava dizer: Deus é o mestre, Deus é aquele que conduz, mas Deus também tem um projeto. Deus tem um projeto de amor com vocês, quer bem a vocês. E mesmo quando as coisas não saem bem, Deus não desiste de vocês. Deus recomeça. E Deus quer que as coisas saiam bem finalmente. Que vocês, em outras palavras, sejam como Deus quer. Vaso bonito, sejam pessoas humanas que vivam alegres, felizes, de acordo com o plano de Deus. Será que isso tem alguma coisa a ver com o tema da família, da educação e o tema do congresso do CAM, Centro de Ajuda à Mulher? Eu acho que tem muito a ver. Quanta coisa em nossa vida, na vida da família, da educação dos filhos, não sai bonitinha desde o começo. E aí tem que recomeçar, tem que continuar, não pode desistir. Os pais sabem disso muito bem. A educação dos filhos é feita de muitos pequenos passos, muitos pequenos gestos, muitas pequenas palavras, muitas ações de amor, de carinho, mas os pais sabem que o filho precisa ser educado para ele ser pessoa de bem, pessoa honesta, ser uma pessoa de valor na vida, ter uma direção boa na vida. Não dá para deixar crescer o filho torto, mas isso não vale só para as crianças, vale também para os adultos. Nós todos devemos lembrar que na vida Deus vai nos moldando e a gente deve deixar-se moldar por Deus. Por isso, nossa igreja sempre anuncia a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os altos valores do reino de Deus como referência, e por aí vamos sendo moldados na nossa vida. E também nos valores do casamento, da paternidade, da maternidade. Tudo isso, sim, tem um desígnio de Deus por trás. E se nós não nos deixamos moldar pelos desígnios de Deus, nós somos como aquele barro que não se deixa moldar e sai um vaso torto, feio, sem graça. Se nós nos deixamos moldar por Deus, isso também de maneira muito especial, no campo da afetividade, os casais sabem disso. Quanta paciência precisam ter um com o outro, quanta ajuda, desde o primeiro dia do casamento, mas já antes do casamento, precisam ter paciência, disposição de se ajudar, contar com a ajuda de Deus, porque sozinhos muitas vezes não é possível. E é por isso que nós estamos hoje aqui, estamos oferecendo a Deus as nossas intenções, o nosso desejo, essa nossa luta, que é tão importante e na qual tanta coisa bonita acontece, mas ao mesmo tempo nem tudo acontece conforme os desígnios de Deus. Mas nós somos como aquele oleiro, Vocês, casais, membros do CAM, são como aquele oleiro que Deus está enviando para ajudar a moldar tantas situações de família, de maternidade, de paternidade, para que as coisas saiam conforme os desígnios de Deus. Nem sempre sai. Vamos entregar na mão de Deus. Mas não desistam. Como Deus não desiste. Deus não desiste do seu povo. Deus não desiste de nós. Vocês já pensaram se Deus, na primeira tentativa que o barro não dá certo, jogasse fora? Estaríamos todos perdidos. Estaríamos todos perdidos se no primeiro pecado, primeira situação que na nossa vida não está boa, Deus nos esquecesse, já nos jogasse fora. Não, Deus nos ama e sempre de novo nos conduz
dá chances, dá ocasiões para que a gente possa ser moldado conforme a sua vontade. O Evangelho, parábolas do reino de Deus. E Jesus conta 2 pequenas parábolas no trecho que nós lemos hoje do Evangelho segundo Mateus. O reino de Deus como uma rede jogada ao mar. Recolhe todo tipo de peixe. Os pescadores, talvez antigos, sabem melhor do que os de hoje, né? Como isso acontecia. Hoje as redes que pescam todo tipo de peixe estão proibidas, porque depois acabam, né, estragando os peixes que precisam continuar a viver e se multiplicar nas águas. Porém, imaginemos a rede puxando todo tipo de peixe. Depois, na praia, os pescadores pegam os peixes bons, põem no cesto, os peixes ruins jogam fora. Todo tipo de peixe. E Jesus diz, bem, no fim dos tempos, vai ser assim. Os anjos de Deus vão reunir todo mundo e vão separar. Peixe bom para cá, peixe ruim para lá. Peixe bom para o céu, peixe ruim. O que significa isso? Primeira coisa, ser peixe bom ou peixe ruim na vida não tem o mesmo fim, não é o mesmo resultado. Ser justos, honestos, praticar o bem, seguir conscienciosamente os ensinamentos do Evangelho, os mandamentos. Sim, o resultado é um. Não, o resultado é outro, finalmente. Um dia virá o julgamento. Por isso, na vida, nós devemos tentar de todo jeito ser peixe bom. Ou seja, praticar o que é bom. Realizar o que é justo, honesto, digno. Realizar o que é conforme Deus, conforme os mandamentos de Deus. O resultado no fim da vida não é indiferente, ou seja, tanto dá ser bom e ser mau. Não é a mesma coisa. Ser bom e ser mau não dá no mesmo resultado. É bom a gente sempre pensar nisso. Por outro lado, vocês do campo, queridos irmãos, irmãs, sacerdotes, todos empenhados nesse trabalho tão bonito, tão importante de salvar vidas inocentes, de ajudar mulheres em dificuldades. Eu posso imaginar quanto uma mulher possa sofrer numa situação de maternidade difícil, indesejada, ela precisa de ajuda. E vocês estão aí. Quantas vocês já conseguiram ajudar? Quantas talvez não conseguiram ajudar? Quantas vidas conseguiram salvar? Quantas não conseguiram salvar? Vocês são como esses pescadores do Evangelho. Constantemente estão passando a rede. Passando a rede. E não é inútil. A rede apanha sim. Apanha peixe. Vocês são testemunhas disso. Que no final vale a pena o trabalho. Vale a pena persistir no que vocês fazem. Mesmo que isto não seja um resultado, ou isso não seja falado por todos, e nem todos falem bem, mesmo que nem todos falem bem, vocês estão fazendo um trabalho belíssimo, de altíssimo valor, perante Deus e perante a humanidade. Eu tenho certeza de que cada vida salva, cada mulher que vocês conseguiram ajudar, deve ser muito grata. Cada criança, cada pessoa que conseguiu nascer deve ser muito grata, muito agradecida pela vida que recebeu, pela vida que foi salva. Continuem a ser esses pescadores, que mesmo no meio de um mar agitado, mar que parece que não dá peixe,
continuem a pescar. Continuem o seu trabalho, que Deus abençoa. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando esta missa na intenção da Santíssima Eucaristia, onde lembramos que Jesus deu a vida por nós, pela humanidade. Jesus sabia que nem todos iriam aproveitar, mas que todos teriam a chance, e muitos iriam aproveitar do seu sangue derramado, do seu corpo entregue sobre a cruz. Pois bem, nessa Eucaristia coloquem no altar de Deus as suas alegrias, as suas frustrações, insucessos e as suas esperanças. Continuem firmes, que Deus abençoe todo o trabalho que fazem. E também todas as famílias, os romeiros, todos os que nos acompanham. Nunca nos cansemos de praticar o bem. Nunca nos cansemos de praticar o bem, é o que São Paulo recomenda. Não vos canseis de praticar o bem. Não sejamos aquele barro, aquele barro que não se deixa moldar. Deixemos-nos moldar por Deus. Assim seja. Amém.